Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai utilizar coordenadas polares para calcular a área de uma região plana. E o exemplo que a gente vai resolver é, usando coordenadas polares, calcule a área da região delimitada pela curva R igual a seno θ. Então, para representar essa curva, a gente vai utilizar o eixo polar, que eu indiquei aqui com preto, e para ficar mais fácil da gente visualizar, eu coloquei em cinza, simulando como se fosse um plano cartesiano. Essa curva R igual a seno θ, ela é uma circunferência, e ela é uma circunferência que passa aqui no eixo Y. O diâmetro dela é 1, porque o número que está multiplicando aqui na frente o seno de θ é 1. Então, aqui, diâmetro 1. Nós queremos calcular a área no interior dessa circunferência, então a gente quer essa área toda aqui dentro. Bom, então vamos lá. Para fazer isso, a gente precisa descrever a região de integração. Antes disso, a gente vai lembrar que para calcular a área de uma região utilizando integrais duplas, a gente calcula a integral dupla sobre a região da função 1dA. Esse elemento, esse diferencial de área, dA aqui, em coordenadas polares, ele pode ser de duas formas. Ele é o r dr dθ ou ainda é o r dθ dr. O que vai determinar a ordem, se é dr dθ ou dθ dr, é como eu vou escrever essa região R de integração. Então, a região de integração em coordenadas polares, ela compreende duas variações, a variação de θ e a variação do raio. A variação de θ é no sentido anti-horário, partindo desse eixo aqui, que é o eixo polar. Então, se eu for mover esse eixo no sentido anti-horário, eu vou movimentar ele de 0 até π, para conseguir completar toda a região que está pintada aqui de cinza no interior dessa circunferência. Então, eu vou subir até aqui, né, até o 90 graus, que seria o π meios, e depois eu vou descer até aqui, completando o π. Bom, aí, agora eu preciso descrever a parte do R. Como é que eu faço isso? Eu vou medir as distâncias, a menor e a maior distância à origem polar. Então, aqui, a menor distância é 0 e a maior distância é a ponteira dessas minhas setas. A ponteira de cada uma dessas minhas setas, ela encosta nessa curva, que é a curva R igual a seno θ. Então, a menor distância é 0, porque eu posso começar com minhas flechinhas aqui em cima da origem, e a maior distância é seno de θ, justamente em cima dessa curva. Então, agora sim eu posso escrever a minha área. A área vai ser a integral. Agora, a segunda integral é sempre aquela que só tem constantes nos extremos de integração. Nesse nosso caso, a opção que nós temos vai ser θ. Então, a última integral vai ser de 0 a π dθ. A integral primeira que eu vou calcular é de 0 a seno de θ dr, e o r que faz parte aqui do elemento de área dA, do diferencial de área dA. E agora, então, a gente precisa calcular essa integral, sempre começando com a integral mais interna. Então, primeiro a gente vai calcular aqui a integral em relação a r da função r. Então, continuando aqui, a gente tem a área igual a integral de 0 a π, que vai ser integral de r ao quadrado sobre 2, r variando de 0 até seno θ. Então, aqui eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo e depois vou integrar em relação a θ. Integral de 0 a π, seno de θ ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2 dθ. O zero não contribui, então essa parcela aqui eu posso não escrever na próxima linha. Né? Então, de 0 a π, seno ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Esse sobre 2 ainda posso colocar um em evidência, um meio, né? De 0 a π, seno ao quadrado de θ dθ. A integral do seno ao quadrado não tem uma única maneira de calcular, você pode calcular por integração por partes, ou ainda usar uma identidade trigonométrica. Eu vou usar a identidade trigonométrica que diz que seno de θ ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos
cosseno de 2θ, tudo isso sobre 2. Então, a integral que eu quero resolver, na verdade, é a integral de 0 a π, tinha um meio na frente, né? 1/2, integral de 0 a π, 1/2 menos cosseno de 2θ sobre 2 dθ. E agora eu integro cada uma das parcelas. Integral de 1/2 é 1/2 θ, e integral de menos cosseno de 2θ sobre 2 vai ser menos seno de 2θ sobre 4. Θ variando de 0 até π. Substituindo os extremos da integral aqui, né? Eu vou ficar com 1/2 de π menos seno de 2π sobre 4. Depois, o menos do teorema, né? Então, vai ser 1/2 vezes 0, menos com menos mais, seno de 2 vezes 0, que é seno de 0, sobre 4. 1/2 vezes 0 é 0, o seno de 0 também é 0. Então, ficamos com 1/2 vezes π meios, seno de 2π sobre 4 é o mesmo que seno de 0 sobre 4. E o seno de 0 é 0. Então, ficamos somente com o π meios. E o resultado aqui, então, vai ser π quartos unidades de área. Então, a área interior desse círculo aqui é π quartos unidade de área. Eu posso conferir esse resultado pensando que aqui eu tenho a área de um círculo, né, de raio 1/2, uma vez que o diâmetro é 1. Então, só para como rascunho, para confirmar, né, como que eu calculo a área de um círculo de raio 1/2? É π vezes o raio ao quadrado, né? Então, π sobre 4, justamente o que a gente encontrou aqui usando coordenadas polares. Então, é isso, pessoal. Até a próxima!